Por que você veio no Natal? Minha mãe disse. Seu bebê de 9 meses deixa as pessoas desconfortáveis. Meu pai deu um sorrisinho de canto. Ela está certa. Melhor ficar de fora dessa. Eu ainda nem tinha tirado o casaco quando minha mãe soltou isso. Estava perto da árvore, tomando um spritzer de vinho, mal olhando para mim. Os olhos dela estavam fixos na minha filha como se ela fosse algo estranho. Minha bebê de 9 meses tinha acabado de acordar da viagem, as bochechas vermelhas do frio, a mãozinha segurando a ponta do meu cachecol. Ela nem estava chorando, só quieta, curiosa, tentando entender todas aquelas luzes. Mas não importava. Seu bebê deixa as pessoas desconfortáveis, minha mãe acrescentou. Eu só encarei. Meu pai, que nem tinha tirado os olhos do jogo de futebol na TV, deu aquele sorriso como se fosse uma piada. Ela está certa. Fica fora dessa. Eu estava ali, segurando minha filha com um braço e, com o outro, uma sacola reutilizável enorme cheia de presentes cuidadosamente embrulhados. Minhas costas doíam da longa viagem. Eu ainda me recuperava de uma mastite da semana anterior, e meu casaco de inverno estava úmido da neve derretida. Eu não tinha vindo esperando muito som Natal normal, mas aparentemente até isso era demais. Ninguém se ofereceu para pegar a sacola. Ninguém perguntou como estávamos. Minha irmã Jenny entrou da cozinha, já na segunda mimosa, e me olhou como se eu tivesse trazido algo nojento de fora. Um dos filhos dela estava sentado no chão brincando com um iPad novo, provavelmente comprado por mim, se o padrão do ano passado servisse de referência. Ela também não disse oi. Ajustei a bebê no quadril e disse: se eu não sou bem-vinda, tudo bem. Mas vocês precisam saber que esta é a última vez que eu faço isso. Minha mãe piscou. Jenny bufou. Meu pai deu uma risadinha. Eu olhei diretamente para eles e disse, sem emoção: se vocês não querem a mim nem a minha filha aqui, então eu vou parar de financiar o estilo de vida de vocês. Isso os calou por um segundo. Depois veio a risada, mas não aquela que aliviou o clima. Era deboche. Meu pai chegou a bater palmas uma vez. Jane se apoiou na porta da cozinha e comentou algo sobre hormônios pós-parto. Minha mãe murmurou que eu sempre precisava de atenção. Eu não me abalei. Não discuti. Apenas repeti. Vocês não vão receber mais um centavo meu. Sem ajuda com hipoteca. Sem mensalidade escolar. Sem transferências de emergência. Sem compras de supermercado, aulas de balé, aparelhos dentários, parcelas do carro, aluguel, seguro. Vocês viveram às minhas custas como parasitas por anos, enquanto me faziam sentir como se o peso fosse eu. Entrei na sala, coloquei a sacola de presentes embrulhados no chão, ao lado da lareira, peguei minha bolsa de fraldas e me virei. Jane veio atrás de mim até a porta. Você vai mesmo embora? Vai estragar o Natal de todo mundo por causa de um surto de bebê que nem aconteceu ainda? Eu não respondi. Prendi minha filha na cadeirinha enquanto a neve começava a cair de novo, flocos pesados e grossos que já embaçavam o para-brisa quando entrei no carro. As estradas pioravam a cada minuto, mas eu não ia ficar. Preferia escorregar para dentro de uma vala do que passar mais uma hora naquela casa. A viagem de volta foi silenciosa. Minha filha adormeceu rápido, e eu olhava para ela a cada poucos minutos. A chupeta subia e descia com cada respiração, e a luz do painel deixava o rosto dela incrivelmente suave. Eu não chorei. Nenhuma vez. Acho que uma parte de mim já esperava que fosse assim. Quando finalmente entrei na minha garagem, já era quase meia-noite. A neve tinha se acumulado em montes pelo caminho. Levei minha filha para dentro, beijei sua testa e a deitei com cuidado no berço. Depois me sentei na beira da cama, pensando nos presentes que eu tinha deixado naquela casa. Percebi que nem tinha colocado etiquetas com os nomes. Eu tinha decorado cada presente, para quem era, o que tinha pensado quando comprei. Pensei que talvez eles abrissem e sentissem alguma coisa. Mas, lá no fundo, eu sabia que não. Ninguém tinha mencionado o nome dela a noite toda. Nenhuma vez. E, pela primeira vez na vida, eu não queria que mencionassem. Na manhã seguinte ao Natal, acordei em silêncio. Nenhuma mensagem da minha mãe. Nenhuma chamada perdida da Jenny.
Nada do meu pai. Nem um emoji preguiçoso ou uma foto dos gêmeos segurando os presentes. Você pensaria que eu não tinha passado 3 dias escolhendo aqueles presentes com cuidado, nem dirigido 2 horas através de uma tempestade de neve só para ouvir que eu não era bem-vinda. Sentei na cozinha com café morno, observando minha filha espalhar banana amassada pela bandeja da cadeirinha, e percebi que tinha feito algo irreversível. Não só por ter saído, mas por falar a verdade em voz alta sobre o dinheiro, sobre como eles se aproveitaram de mim por anos, sobre o quanto eu estava exausta de fingir que não me incomodava e eu dizia cada palavra com sinceridade. Mas, mesmo assim, o silêncio doeu. Não me surpreendi por eles não terem procurado contato. O que me surpreendeu foi como eles seguiram em frente tão rápido. Ao anoitecer, desisti de olhar o celular e o desliguei. Aquela noite, dei purê de cenoura para minha filha, dei banho nela e a observei adormecer com os dedinhos enrolados nos meus. Ela parecia tão tranquila no berço, tão inocente. Sussurrei. Você nunca vai crescer achando que esse tipo de amor é normal. Eu prometo. Na manhã seguinte, ouvi uma batida. Não era uma batida única. Não era amigável. Era alta, repetida e insistente. Olhei pelo monitor do bebê. Ela ainda dormia. Fui descalça até a porta, entreabri e quase bati de novo. Minha família inteira estava na minha varanda. Minha mãe, segurando um pote de tupperware como oferta de paz. Meu pai com os olhos semicerrados, parecendo não se importar. Jane atrás, braços cruzados, flanqueada pelos gêmeos que jogavam bolas de neve um no outro. O marido dela estava sentado na van, motor ligado, como se não planejasse ficar muito. Não disse nada, só abri a porta o suficiente para que entrassem. Eles entraram como se nada fosse. Minha mãe fez pose ao tirar as botas no tapete e foi direto para a cozinha, colocando o pote no meu balcão sem pedir. Meu pai se jogou no sofá. Jane nem olhou para mim, já estava no celular. Levaram uns 5 minutos para se acomodarem. Então vieram as vozes suaves, os tons de desculpa. Minha mãe dizendo: nós estávamos errados, enquanto limpava meu balcão como se estivesse ajudando. Meu pai murmurando: não quis dizer assim, enquanto rolava o celular. Jane me dizendo: não foi nada pessoal. Você só estava emocional. Eles continuaram me chamando assim. Emocional, como se esse fosse o problema. Não os anos de exploração, não a forma como me fizeram sentir que lhes devia algo por existir. Só eu e minhas emoções. Depois, chegaram a parte que ensaiaram, queriam consertar as coisas, recomeçar. Sentiam falta da neta. Queriam fazer parte da vida dela. Queriam passar o ano novo juntos. Minha mãe sorriu e disse que já tinha comprado novas decorações. Jane falou que o marido poderia nos buscar. Meu pai se ofereceu para limpar a neve da minha garagem. Pela primeira vez, tudo parecia fumaça. Eles nunca disseram as palavras, mas eu sentia em tudo. Dançavam ao redor do assunto. A parcela da hipoteca estava para vencer. O filho da Jane precisava de ajuda com a mensalidade da escola de novo. O carro da minha mãe fazia um barulho estranho. O preço da gasolina tinha subido. Compras também. Eu fiquei ali sentada, segurando minha filha, só ouvindo, assentindo nos momentos certos, fingindo considerar tudo. Naquela noite, depois de terem comido a minha comida, usado o meu banheiro e agido como se nada tivesse acontecido, eles foram dormir. Meu pai no sofá, Jane no quarto de hóspedes, minha mãe na cadeira de balanço com uma manta, ainda segurando a xícara de chá como se fosse a vítima. Por volta da meia-noite, encontrei a bolsa da minha mãe no banheiro. Ela tinha deixado em cima da pia. A tela do celular estava acesa por causa de uma mensagem recente. Eu não toquei. Não precisava. A prévia estava ali. Era da Jane, eu disse que ela ia ceder. Ela sempre cede. Minhas mãos ficaram dormentes. Fui até a sala e olhei para todos eles. Roncando, encolhidos, confortáveis numa casa que eles nem se davam ao trabalho de respeitar. E, pela primeira vez na minha vida, senti algo mais frio do que a neve lá fora. Eles não vieram pedir desculpas. Vieram porque estavam perdendo o caixa eletrônico deles.
E achavam que eu nunca ia perceber. Na manhã seguinte, era como se nunca tivessem estado ali. Minha cozinha ainda tinha um leve cheiro das sobras que trouxeram, mas só isso. Nenhum bilhete, nenhum obrigado. Apenas a cama de hóspedes vazia, um rolo de papel higiênico pela metade no banheiro e uma taça de vinho na pia com um batom que eu não reconhecia. Eles foram embora logo depois do café da manhã. Minha mãe murmurou algo sobre ligar em breve. Jenny deu um sorriso forçado e depois me lembrou que a mensalidade da escola do filho dela vencia de novo na semana seguinte, como se eu tivesse esquecido. Meu pai nem levantou os olhos do celular ao entrar no SUV deles. Fiquei parada na porta, observando o carro se afastar, segurando minha filha bem junto ao peito. Ela estava quieta de novo, como tinha estado a maior parte da semana. Vi o carro desaparecer, fechei a porta devagar, e algo dentro de mim simplesmente parou. Sentei no chão ali mesmo, no corredor, e não me mexi por 20 minutos. Eu nem estava triste. Estava cansada de um jeito que ia além do sono. Ao meio-dia, abri o aplicativo do banco e fiquei olhando para os pagamentos agendados, a ajuda da hipoteca dos meus pais, o saldo pré-pago da escola dos filhos da Jenny, o seguro do meu pai, tudo que eu vinha pagando havia 1 ano e meio. Não cancelei. Ainda não. Fiquei encarando aqueles números, como se eles pudessem se rearranjar e virar algo que fizesse sentido. Disse a mim mesma que talvez eles realmente estivessem arrependidos. Talvez só fossem desajeitados para demonstrar. Mas algo em mim estava errado, como se eu ainda estivesse sendo observada. Às 4h13 da tarde, meu telefone tocou. Era tia Linda. Nós não éramos próximas. Ela sempre esteve por perto, mas à margem. A irmã mais velha do meu pai, viúva, sem filhos, o tipo de mulher que me mandava cheques de $25 no aniversário, com caligrafia perfeita, e saía das festas de família mais cedo, em silêncio. Atendi esperando algo constrangedor, mas a voz dela estava diferente e calma, porém com um peso que me fez endireitar na cadeira. Ela perguntou se eu estava sozinha. Disse que sim. Perguntou se podia falar comigo sobre algo que tinha ouvido. Falei que podia dizer o que quisesse. Ela não rodeou o assunto. Disse que tinha estado na casa dos meus pais no dia seguinte ao Natal. Passou lá para deixar uma caixa de louças. Nada demais, só uma visita. Contou que, quando entrou, eles estavam rindo. Não apenas rindo de mim. Estavam sentados à mesa com a Jenny e o marido dela, bebendo o vinho que sobrou e comentando sobre como eu tinha sido dramática. Minha mãe me chamou de histérica. Meu pai disse que ela acha que precisamos dela, mas que ela vai voltar rastejando. Então Linda disse que ouviu Jenny dizer que ela estava quebrada emocionalmente, não financeiramente. Esse é o pior tipo. Ela vai quebrar primeiro. Eu não falei nada. Nem mesmo respirei. Ela continuou. Contou que eles tinham tudo planejado. Disseram que me dariam alguns dias, depois apareciam, agiam como se estivessem arrependidos e me colocariam de volta onde queriam. Jane brincou sobre levar as crianças porque isso sempre funciona. Minha mãe revirou os olhos, comentando como sou mole quando se trata de família. Meu pai disse: Nós a temos na mão. Na mão? Aquela palavra doeu mais do que o resto. Linda fez uma pausa. Depois disse que não tinha planejado me ligar, que não queria se envolver. Mas, depois do que ouviu, ao ver como eles estavam tão certos de que podiam me manipular de volta, não podia ignorar. Ela disse que sabia que estavam me usando. Só não tinha percebido quão profundo isso ia, o quão cruéis haviam se tornado. Eu fiquei em silêncio, olhando pela janela para as árvores nuas balançando com o vento, minha filha dormindo no quarto ao lado. Senti algo desmoronar dentro de mim. Então, algo novo tomou lugar. Eu disse: Obrigada. Ela disse que estaria lá se eu precisasse de qualquer coisa. Eu acreditei. Depois que desligamos, fui direto para meu laptop e entrei em todas as contas que tinham relação com eles. Cancelei tudo. Ajuda com hipoteca? Acabou. Mensalidade escolar? Cancelada. Seguro do carro? Revogado. Cartão de supermercado? Desativado. Plano de celular da família?
Desligado. E então bloqueei todos os números, minha mãe, meu pai, Jenny, o marido dela. Em menos de 1 hora, começaram as ligações. Depois, mensagens de números novos. Raquel, o que está acontecendo? Ei, achamos que houve um erro no banco. Você não quis cancelar tudo isso, certo? Depois veio a culpa. Como pôde fazer isso com sua própria família? Você está punindo as crianças. Isso é tão injusto. Depois de tudo que tentamos para fazer as pazes. E, a minha favorita, você está exagerando. Não respondi. Ao anoitecer, o tom mudou. Eles perceberam que eu não estava blefando. Jane enviou um longo parágrafo sobre como eu deveria me lembrar de quem esteve ao meu lado quando meu marido me deixou. Meu pai mandou uma mensagem curta: você está em uma onda de poder. Depois, silêncio. Fiquei na sala, segurando minha bebê, vendo-a alcançar o ventilador de teto como se fosse a coisa mais mágica do mundo. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi algo: eles não só me subestimaram. Eles esqueceram com quem estavam lidando. Descobriram rápido, antes do que eu esperava. Na manhã seguinte ao corte, Jenny já tinha deixado 2 mensagens de voz de um número novo. A primeira começava com: ei, acho que houve um problema com o banco. E terminava com: me liga, SAP. A segunda era menos amigável. Ao meio-dia, minha mãe estava me enviando e-mails de 3 contas diferentes. Todas diziam versões da mesma coisa, confusas, preocupadas: não deixe uma briga arruinar tudo. Ela me lembrava que eu era emocional. Lembrava que eles tinham tentado. E, claro, lembrava que família é para sempre. Não respondi. Nem sequer abri a maioria deles. Eu estava sentada à mesa da cozinha, tomando chá enquanto minha filha dormia, quando chegou a terceira mensagem. Era do marido da Jenny. Quase não li, mas a curiosidade venceu. Ele dizia: ei, estou fora disso, mas você deveria saber que sua mãe está realmente perdendo a cabeça. Falava sobre advogados. Dizia: você roubou da família. Achei que você queria saber, asterisco asterisco, li a mensagem 2 vezes. Foi quando caiu a ficha. Eles não estavam apenas chateados porque eu os cortei. Estavam em pânico porque, pela primeira vez em anos, não tinham controle. Fui até a janela e olhei para a rua coberta de neve. Tudo parecia calmo, mas eu sabia o que se passava nos bastidores. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Naquela tarde, comecei a receber mensagens de números desconhecidos: espero que você esteja bem. Precisamos conversar. Sua mãe não está bem. Você está machucando todos com essa atitude. Desliguei o telefone. Em vez de entrar em espiral, fiz outra coisa. Entrei em todas as contas financeiras que eles haviam usado com vínculo ao meu nome: bolsa, operadora de celular, contas de utilidade, pagamentos escolares, assinaturas médicas, cartões de supermercado. Todo fio que eles podiam puxar, eu cortei. Até removi meu nome dos formulários de contato de emergência na escola dos gêmeos da Jenny. Eu não era mais a saída deles. Depois, abri uma planilha. Não tinha intenção de fazer nada com ela, mas precisava ver com meus próprios olhos. 2 anos de transações, cartões de presente de feriados, complementos de hipoteca, cheques de aluguel de última hora, consertos inesperados de carro, contas de terapia da Jenny, remédios do meu pai, 3 serviços de streaming da minha mãe. Tudo somava mais do que eu tinha ganhado no ano em que me formei na faculdade. Esse número me atingiu em cheio. Eu não estava apenas ajudando. Eu estava financiando a vida deles. Por volta das 15 horas, a campainha tocou. Congelei. Não esperava ninguém. Espiei pelo olho mágico. Ninguém. Saí, sentado no tapete da porta, havia uma caixa. Sem etiqueta, sem remetente, apenas papel pardo, meu nome escrito com marcador preto. Dentro, uma foto emoldurada. Natal de 3 anos atrás. Eu no chão da sala, segurando um dos gêmeos da Jenny. Nós rindo. Todos pareciam felizes. O tipo de foto que você veria em um cartão postal, mas colado no verso havia um bilhete. Você foi feliz uma vez.
Essa é a versão de você que sentimos falta. Pense nisso antes de destruir o que restou. Sem assinatura. A caligrafia não era familiar, mas a mensagem era clara. Tentavam me culpar para eu reverter tudo. Manipulação sutil embrulhada em sentimentalismo. Não funcionou. Coloquei a foto virada para baixo no balcão e acendi todas as luzes da casa. Naquela noite, mudei o berço da minha filha para o meu quarto. Não achei que eles fariam algo imprudente, mas também não confiava neles. Depois que ela dormiu, sentei no sofá no escuro, rolando o celular. Foi quando vi. Uma antiga amiga da família tinha postado no Facebook. Uma postagem vaga sobre como é triste quando as pessoas esquecem quem as criou. Ela não me marcou, mas os comentários estavam cheios de nomes conhecidos concordando. O nome da minha mãe apareceu 3 vezes. Ela já estava espalhando a versão dela da história. Fechei o aplicativo, me recostei e olhei para o teto. E então sorri, porque ela não fazia ideia de quão pior estava prestes a ficar para eles. Tudo começou com a notificação de pagamento falho. O cartão de crédito da Jenny tinha estourado durante uma visita de rotina ao dentista. Ela tentava pagar uma limpeza de acompanhamento para um dos gêmeos, algo que eu vinha cobrindo discretamente há meses. Recebi o alerta porque, aparentemente, a conta ainda estava vinculada ao meu e-mail desde que configurei para ela no verão passado. Então veio a mensagem. Curta, passivo-agressiva. Típica, espero que você esteja feliz. Eles tiveram que remarcar a consulta. Os gêmeos ficaram constrangidos. Eu não respondi, mas fiquei olhando para a última palavra por muito tempo, constrangidos. Não pelo fato de ela ter rido pelas minhas costas. Não pela manipulação ou exploração, embora. Ela estava constrangida porque os filhos dela tiveram que remarcar uma consulta no dentista. 1 hora depois, minha mãe me enviou um e-mail. Outra mensagem curta: estamos todos muito desapontados com você. Fiquei ali na cozinha, encarando a tela como se ela pudesse dizer outra coisa se eu desse tempo. Nem me dei ao trabalho de abrir a mensagem completa. Apenas marquei, arquivei e segui em frente. Mas o tom estava mudando. Eu podia sentir. Eles não estavam mais com raiva. Estavam se desfazendo. O pagamento da escola da Jenny também havia sido recusado. Descobri quando o escritório da escola me ligou, presumindo que tinha havido algum engano, já que eu era o contato financeiro listado. Eu disse para removerem meu nome de tudo. Eles não fizeram perguntas. O próximo a entrar em contato foi meu pai. Usou um número novo, talvez um telefone descartável ou de outra pessoa, e deixou uma mensagem de voz que eu não esperava. Ele começou calmo. Disse que achava que as coisas tinham saído do controle. Disse que não concordava com tudo que minha mãe e a Jenny fizeram, mas que eu estava exagerando. Ele até disse que sentia falta da neta. Depois, perguntou se eu poderia ligar, talvez pudéssemos resolver alguma coisa. Reproduzi a mensagem 2 vezes. Quase soou razoável. Quase. Mas em nenhum momento ele pediu desculpas. Em nenhum momento mencionou o Natal. Nenhuma vez perguntou como eu estava. Ele só queria que o dinheiro voltasse a fluir. Era só isso. A gentileza de um homem percebendo que seus benefícios estavam escapando. Na mesma noite, uma amiga em comum me enviou uma mensagem do nada. Ela disse: Ei, não quero causar problemas, mas sua mãe tem falado. Ela diz que você se tornou fria, que está descontando nas pessoas da família. Ela até insinuou que eu poderia estar tendo um colapso. Olhei para a mensagem, sem surpresa. Era exatamente o que eu esperava, mas ainda assim doeu. Não porque fosse verdade, mas porque eu sabia que minha mãe acreditava que poderia ser. Era assim que pouco ela pensava de mim. Respondi: Obrigada por me avisar. Ela enviou mais uma mensagem alguns minutos depois. A tia Linda postou algo. Você precisa ver. Eu não falava com a Linda desde a ligação. Nem precisava. Mas quando abri o Facebook e vi a postagem que ela tinha escrito, parei de respirar por um segundo. Não era longa, apenas um parágrafo. Ela escreveu sobre como é assistir alguém dar e dar até não sobrar nada.
Sobre como as famílias frequentemente confundem generosidade com obrigação, sobre como o silêncio se torna cumplicidade e como, às vezes, a coisa mais forte que uma pessoa pode fazer é se afastar. Ela não citou nomes, mas não precisava. Todos da nossa família extensa saberiam exatamente de quem ela falava. Em menos de uma hora, os comentários começaram. Dezenas, depois centenas, pessoas agradecendo, algumas compartilhando suas próprias histórias, e outras eram pessoas que antes comentavam nas postagens da minha mãe aqueles comentários passivo-agressivos, alfinetadas sutis, simpatia falsa. Agora, estavam em silêncio ou, pior para minha mãe, curtindo a postagem da Linda. Naquela noite, recebi a última mensagem da minha mãe. Veio do quarto endereço de e-mail dela. Li. Isso não precisa ir mais longe. Vamos não expor assuntos da família. Você não é essa pessoa, Raquel. Você é melhor do que isso. Fiquei na sala, segurando minha filha, olhando para aquelas palavras e percebendo algo que ainda não tinha aceitado por completo até então. Eles não estavam apenas vivendo do meu dinheiro. Eles tinham construído uma imagem inteira de mim, um personagem que dava sem fim, perdoava sem fim, estava sempre disponível. Eles não me amavam. Amavam o papel que eu desempenhava. E agora, o papel havia acabado. Então, finalmente respondi. Escrevi. Vocês me usaram e depois riram disso. Acabou. Cliquei em enviar, bloqueei o endereço, fechei o laptop, e era isso. Nenhuma desculpa chegou. Apenas silêncio. E, em algum lugar, eu sabia que eles estavam desesperados, porque sem mim, a base desmoronou. As contas se acumularam. As mentiras perderam poder. As histórias que contavam sobre mim já não correspondiam à versão de mim que eles não podiam mais alcançar. O silêncio durou 3 dias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo outro número descartável. Eu não tinha percebido quão profunda era a necessidade deles de controle até que tudo ficasse quieto. Para eles, silêncio não era recuo, era estratégia. Queriam que eu sentisse, que pensasse que talvez eu tivesse ido longe demais, que talvez eu fosse a responsável por destruir a família. Mas desta vez, não funcionou. Eu já havia passado do ponto da culpa, do medo de ser demais ou de não ser suficiente. Eu tinha visto a realidade. Eles queriam uma versão de mim que pudessem controlar. Não a real. Não a mãe que sobreviveu a cada noite solitária da maternidade enquanto eles ignoravam minhas ligações. Não a mulher que os manteve unidos por anos enquanto eles a corroíam aos poucos. Eles não sentiam falta de mim. Sentiam falta do acesso. No quarto dia, ouvi uma batida. Estava nevando de novo. Abri a porta lentamente, esperando talvez uma entrega ou algum envelope pelo vão. E então vi a tia Linda. E não apenas ela. O marido estava junto, segurando uma travessa debaixo do casaco. Atrás dele, os 2 filhos adultos deles, meus primos, carregando sacolas de supermercado, presentes e uma caixa embrulhada com o nome da minha filha em letras grandes e coloridas. Não disse nada por alguns segundos. Apenas olhei. Linda sorriu e disse: Achamos que você provavelmente não tinha tido uma pausa há um tempo. Ela estava certa. Deixei-os entrar. Ninguém fez perguntas. Ninguém mencionou minha mãe ou a Jenny. Ninguém deu desculpas. Apenas encheram a casa de calor e minha filha se iluminou imediatamente. Meu primo sentou no chão e brincou de cucu com ela por quase 1 hora, enquanto Linda fazia chá e me perguntou se eu tinha roupa para lavar que ela pudesse ajudar. Jantamos juntos. Nada sofisticado, apenas algo quente e satisfatório. Depois, sentaram comigo na sala enquanto a bebê dormia. Perguntei a Linda por que ela realmente tinha vindo. Ela deu de ombros. Porque família não deveria ser condicional e porque eu estava errada por ter ficado em silêncio todos esses anos. Então ela me contou algo que eu não esperava. Disse que minha mãe tinha ligado para ela no dia anterior, gritando, acusando. Falou que Linda estava banida da casa, da família, de tudo. Que estava me envenenando, destruindo a única estrutura que nos mantinha unidos. Mas Linda apenas disse a verdade. A única coisa que sempre manteve a família unida fui eu, e eu finalmente me afastei. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei no quarto da bebê por um tempo.
Minha filha dormia no berço, uma mãozinha enrolada na borda do cobertor. Olhei seu rostinho minúsculo e me perguntei se, talvez, só talvez, aquela parte chorona e sensível dela que todos julgavam tão severamente não fosse sobre ser difícil. Talvez ela apenas soubesse. Talvez sentisse. Que o amor não era real quando vinha com condições. Talvez fosse por isso que ela chorava naquela casa. Mas naquela noite, ela não chorou nenhuma vez. Antes de dormir, abri a caixa que eles deixaram para ela. Dentro havia brinquedos feitos à mão, uma foto nossa emoldurada de anos atrás e um cartão. Não era longo. Apenas 6 palavras na cursiva familiar da Linda. Você não está sozinha. Não mais. Fechei a caixa e coloquei na prateleira acima do berço. E, pela primeira vez desde o Natal, dormi a noite inteira. Sem culpa, sem questionamentos, sem checar o telefone para ver quem precisava de algo de mim. Apenas paz. Aquela paz que vem quando você finalmente para de pedir para as pessoas te amarem do jeito que você precisa e começa a se amar o suficiente para se afastar quando elas não podem.